Hoje nós vamos começar uma série de mensagens com o tema Curando as Minhas Raízes. Abra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Nós iremos ler o versículo 16. Quando você achar, diga graças a Deus. Acharam? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Eu vou ler novamente. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Amém? Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Peça ao Senhor para falar com você nesta noite, através da explanação da sua palavra. Eleva o teu pensamento a Deus agora. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso. Neste momento, a tua santa palavra, ela foi lida e vai ser pregada. E cada pessoa que aqui está, veio, meu Pai, para ouvir a tua voz. Ninguém aqui quer ouvir o homem. Então agora, toma a boca do mensageiro, abra o entendimento de cada pessoa, ilumine, traga o entendimento e a revelação da tua santa palavra. Meu Deus, que no abrir dos meus lábios seja me dada a palavra com sabedoria, com graça, com revelação, com poder e autoridade. E que a tua palavra, meu Deus, ela penetre no mais íntimo do coração e da alma e venha gerar na vida desta pessoa uma mudança, uma transformação para a glória do teu nome. E que assim seja. Diga amém. Vamos aplaudir a esta palavra. Isso, aplauda e diga glória ao teu nome. Isso, glorifica e exalta esse Deus. Aleluia. Pode sentar, por gentileza. Vamos meditar na palavra. Paulo ele está dizendo aqui, se a raiz é santa, então todos os ramos serão santos. O que quer dizer isso? A palavra santo significa separado, separado do pecado. Paulo está ensinando aqui um princípio e ele está dizendo que se a raiz de uma árvore ela é separada do pecado, então os ramos serão ramos santos. Se as raízes de uma árvore são sadias, então os ramos serão sadios. Então, os ramos, eles refletem o estado da raiz de uma árvore. Os ramos, eles são reflexo de como está a saúde das raízes de uma árvore. Eu estive pesquisando a respeito da raiz, a importância das raízes, e a função da raiz é retirar água e os nutrientes que a planta precisa do solo. As raízes, elas servem para extrair do solo a água e os nutrientes que a planta precisa para que ela venha se desenvolver. Mas se a raiz está plantada num solo contaminado, então aquela árvore, ela vai ficar doente, sim ou não? Se o solo aonde uma raiz está plantada é um solo contaminado, então
aquela árvore, ela será uma árvore doente que vai produzir frutos podres e estragados. Pastor, e o que isso tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver comigo? Essa palavra tem muito a ver conosco porque Jesus, ele compara o ser humano a árvores. A vida do ser humano é comparada a uma árvore. Olha o que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículo 33, Jesus, ele compara o ser humano a árvores. Mateus, capítulo de número 12, versículo 33, olha o que o Senhor Jesus, ele diz aqui. Ele disse: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece o quê? A árvore. O fruto, ele revela se a raiz está saudável ou se a raiz está doente, porque o fruto, ele só vai ser gerado se a raiz, ela enviar para a árvore os nutrientes necessários. Então vamos lá. Existem comportamentos, existem atitudes que as pessoas têm na sua vida, as quais muitas vezes a pessoa ela pratica sem nem perceber, e ela depois se arrepende daquelas atitudes. Existem sentimentos que brotam dentro das pessoas, que muitas vezes a pessoa ela também não entende por que esse sentimento, por que esse ódio, por que essa raiva, por que esse pensamento tem brotado dentro de mim. Eu não quero que isso brote. Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Levanta a mão com quem já aconteceu isso. Acontece com todos nós. E sabe por que isso acontece? Porque as nossas raízes, elas foram contaminadas. As nossas raízes foram contaminadas primeiramente lá no Jardim do Éden. Quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu a palavra de Deus, toda a estrutura humana, ela foi corrompida. Você sabe o que é corromper? Sabe o que significa essa palavra corromper? Corromper significa alterar, modificar, estragar. Entende? Sim ou não? Quando, por exemplo, você faz um suco de uva, e esse suco, ele fermenta, então quer dizer que aquele suco, as propriedades dele foram corrompidas, foram alteradas. Entende isso? Sim ou não? Ele passou por um processo. O açúcar que tinha nesse suco, ele se transformou em fermento. E é interessante porque o fermento na palavra de Deus, ele é um símbolo do quê? Alguém sabe? É um símbolo do pecado. Jesus, ele disse assim, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, ele disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, presta atenção. Quando Adão pecou lá atrás, a natureza humana, que era a imagem e
semelhança de Deus foi o quê? Corrompida. E a partir de então, a natureza humana se tornou uma natureza caída, depravada e perversa. Por causa de Adão, entrou dentro dele o pecado. E aí, eu e você nós herdamos essa natureza caída de quem? De Adão. Então, a primeira vez que as nossas raízes foram adoecidas, contaminadas, foi lá no Jardim do Éden. Mas durante a nossa vida, as nossas raízes elas vão sendo contaminadas. Vou te dar alguns exemplos aqui. Quando uma criança ela é gerada e o pai e a mãe não querem aquela criança e planejam abortar aquela criança, tudo isso começa a contaminar as raízes daquela criança. Sabia disso? A criança ela sente. Você sabia disso? A criança ela sente, por mais que ela esteja lá no ventre, tudo que a mãe dela sente, ela também sente. Então já é passado ali no ventre o sentimento de rejeição. Isso é uma forma que o diabo tem usado para contaminar já desde o ventre pessoas com o sentimento de rejeição. Entende isso, sim ou não? Quando um pai e uma mãe, ele tem uma preferência por um filho na sua casa, isso acaba também contaminando as raízes. Aquele filho que foi menos amado, aquele filho que foi rejeitado, ele acaba também sendo contaminado por um sentimento de inferioridade, um sentimento de rejeição. Quando um casamento ele é destruído e acontece o divórcio, se cria dentro daquela casa um ambiente fértil para quê? Para raízes serem contaminadas, porque aquela pessoa que ficou com aquela criança, ela começa a descarregar naquela criança toda a frustração daquele relacionamento que foi desfeito. E a criança também sente o abandono daquela pessoa, do pai que foi embora. E aí ela se sente culpada daquele relacionamento ter sido destruído. Muitas vezes tem mães que até colocam o filho contra o pai. É verdade ou não é? Sim ou não? Tudo isso que eu estou falando para você vão criando dentro das pessoas raízes contaminadas, raízes doentes. Você está entendendo isso? Quantas crianças há que já na sua infância são abusadas sexualmente? E quando cresce, aquela pessoa, ela cresce com um trauma que vai atrapalhar futuramente o seu casamento, que vai mexer com toda a sua estrutura emocional. Tudo isso são raízes doentes. Tudo isso que eu acabei de falar para você são o que, minha gente? Raízes doentes que vão brotando aonde? No coração. Olha o que o Senhor Jesus ele disse aqui, lá em Mateus capítulo 15.
Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19. Olha o que Jesus ele diz aí. Ele diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus estava falando aqui com os fariseus que se preocupavam muito com o lavar as mãos. Eles lavavam as mãos mais de 7 vezes, porque eles achavam que fazendo isso iriam se purificar espiritualmente. Só que eles lavavam as mãos, mas o coração deles continuava como? Sujo, doente. Eles lavavam as mãos, mas o coração deles estava contaminado. Jesus nos mostra aqui que no nosso coração, muitas vezes, estão raízes de adultério, prostituição, furtos, invejas. E é necessário que esse coração ele seja tratado. É necessário que essas raízes elas sejam tratadas. E muitas vezes nós não queremos ser tratados, porque todo tratamento é desconfortável. Todo tratamento ele é o quê? Desconfortável. É ou não é? Sim ou não? Mas é necessário que passemos pelo tratamento no nosso coração. É necessário que o nosso coração seja tratado para que nós possamos então produzir frutos bons. Você quer produzir frutos bons? Você quer produzir frutos que são frutos agradáveis? Você quer ser uma árvore frutífera? Então você precisa passar pelo tratamento. Você precisa deixar Deus tratar as raízes. Quando se fala de raiz, se fala de algo que está debaixo da terra. É ou não é? Sim ou não? A raiz, ela fica onde? Geralmente, a maioria das árvores, a raiz fica onde? Debaixo da terra. Ou seja, sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que você precisa deixar Deus tratar aquilo que está oculto. Aquilo que talvez você guarda as 7 chaves e você muitas vezes nem quer lembrar e nem tocar nesse assunto. Mas se você quiser ser curado, se você quer que as raízes sejam curadas, se você quer ter um futuro frutífero, você precisa deixar Deus, Ele, tratar as tuas raízes. E para tratar as raízes, sabe o que tem que fazer? Tem que escavar, tirar toda aquela terra contaminada, e tem que colocar ali adubo. Jesus certa vez contou uma parábola, lá em Lucas capítulo de número 13, Jesus contou uma parábola acerca de um homem que tinha uma figueira, mas essa figueira ela era infrutífera, ela era estéril. E então o dono daquela figueira chegou para o seu empregado e disse: olha, vamos cortar essa figueira, porque há 3 anos eu venho buscar frutos nela e ela não produz fruto. Então o dono daquela, ou melhor, o servo do dono daquela figueira, ele disse: não, meu senhor, calma, não vamos logo
arrancar essa figueira, deixa eu escavar essa figueira, deixa eu adubar essa figueira. E depois vamos esperar 1 ano. Se depois dela ter sido escavada, ter sido adubada, se ela não produzir frutos suficientes, a gente então corta ela. Então aqui a gente aprende que para a raiz ser tratada, é preciso escavar. E escavar fala de você procurar a raiz do problema. Às vezes, algumas pessoas elas julgam outras pessoas por alguns comportamentos, não é? Só que na verdade, essas pessoas deveriam procurar a raiz daquele problema. É ou não é? Sim ou não? Por trás de um comportamento ruim que uma pessoa tem uma raiz doente, que precisa ser curada, que precisa ser tratada. E como é que essa raiz é tratada? É quando a gente vai escavando. Quando a gente vai o quê? Escavando. Tem que procurar descobrir qual é a raiz do problema. Tem que procurar descobrir qual é a raiz do problema, da violência e agressividade que uma pessoa tem. Às vezes uma pessoa agressiva e violenta, ela no passado foi uma pessoa violentada, foi uma pessoa que apanhou muito, sofreu muito. Você está entendendo? Às vezes, por trás de uma mulher que não se entrega no seu relacionamento conjugal, na sua intimidade, por trás daquilo há uma raiz. Talvez aquela mulher cresceu vendo a mãe apanhando, sendo traída, e então foi criada na mente, no coração, aquela raiz que fez ela se tornar uma pessoa que tem medo de se entregar e viver igual a sua mãe viveu. Você está entendendo isso? Sim ou não? Às vezes, por trás de uma pessoa que está com um comportamento estranho, há uma raiz doente. E muitas vezes as pessoas, ao invés de irem na raiz, elas atacam o quê? Os frutos, não é verdade? Mas se você quiser mudar os frutos, você não pode atacar os frutos, você tem que tratar a raiz. Amém? Pastor, como é que eu vou curar as minhas raízes? Como é que eu vou curar? O primeiro passo, você tem que escavar. Você tem que procurar descobrir. Foi comprovado por um dos maiores psiquiatras que já houve na história da humanidade, chamado Freud. Freud, ele dizia que alguns comportamentos que as pessoas têm são fruto de algo que está registrado no seu inconsciente. Você sabe o que é o nosso inconsciente? O inconsciente, ele é como se fosse o fundo do baú da nossa mente, onde fica guardada ali coisas que a pessoa viveu lá no ventre da mãe. Ficou guardado. A pessoa acha que nem lembra. A pessoa acha que nem lembra, mas está lá. E às vezes tem comportamentos que a pessoa tem hoje, que ela tem. E ela pratica inconscientemente. E são frutos de algo que está guardado lá. E Freud, ele criou uma técnica para tratar desses
traumas, que foi a psicanálise. Através dessa técnica, ele começou a descobrir a causa de muitos transtornos que as pessoas têm na sua vida. Deus, ele quer tratar o teu coração. Você precisa escavar. Você precisa escavar e você precisa deixar o Espírito Santo escavar isso e tirar tudo aquilo que está contaminando as tuas raízes. Você precisa deixar Deus tirar. Você precisa deixar Deus tratar as tuas raízes e você precisa decidir aonde você quer plantar as tuas raízes. Você quer viver com as tuas raízes plantadas em coisas amargas ou você quer ter as tuas raízes plantadas em uma terra boa? Você quer ter a tua raiz plantada na terra amarga ou na terra boa? Pastor, como é que eu faço isso? Abra lá no Salmo 1. Nós vamos encerrar esta mensagem. Salmo 1, versículo 1. Salmo 1, versículo 1. Está escrito assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperar. Olha para mim. Você tem que escolher se você vai plantar a tua vida naquilo que o mundo diz, naquilo que o diabo diz, ou se você vai plantar a tua vida na palavra. Se você plantar a tua vida na palavra, então você será uma pessoa bem-aventurada. Sabe o que é bem-aventurado? É mais do que feliz. Se você plantar as tuas raízes na palavra, você vai ser uma pessoa frutífera, tudo quanto você fizer vai prosperar. Mas como é que eu faço para plantar minha vida na palavra, pastor? Assim como a raiz doente, para ela ser gerada, essa raiz doente, ela é gerada através de atitudes e palavras repetitivas que vão falando no ouvido da pessoa. Atitudes, palavras, situações repetitivas que todos os dias aquela pessoa ficou se deparando com aquilo, e aquilo então ficou gravado aonde? Na mente. Isso é comprovado pela psicologia. Tudo aquilo que a pessoa faz várias vezes, repetitivamente, aquilo acaba ficando gravado aonde? No inconsciente. Você já parou para observar que tem música que parece chiclete? Sim ou não? Hein? Que gruda no cérebro. Por quê? Porque o refrão é aquele refrão pequeno e repetitivo. E as notas daquela música são repetitivas também. Entendeu aí? Sim ou não? O refrão é pequeno, repetitivo, e aonde a pessoa vai, ela está ouvindo aquela música. Ela pega o ônibus, a música está lá tocando. Ela vai na internet, a música está lá. Aonde ela vai, então aquilo acaba grudando na mente. Uma pessoa que vive dizendo eu não posso, eu não consigo, durante a infância o pai ou a mãe dizia: esse menino não serve para nada, essa pessoa não sabe fazer nada direito, você não vai dar para nada nessa vida. E de tanto repetir, aquilo acabou entrando no coração e a pessoa acreditou
Então, como que eu faço para plantar minha vida na palavra? Eu tenho que meditar na palavra de dia e de noite. E não só meditar, eu tenho que começar a declarar aquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Todos os dias você tem que fazer esse exercício. Ao acordar, você tem que dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você tem que dizer: eu sou lindo porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu nasci para vencer, eu sou mais do que vencedor. Amém, amém, amém. Amém? Eu sou abençoado. Comece a declarar e medite na palavra. Medite na palavra. E as tuas raízes vão começar a ser raízes plantadas não junto a um terreno contaminado, mas ela vai ser raiz plantada junto a ribeiros de quê, gente? De águas. Amém? Amém? Você toma posse dessa palavra?